Oi, sextos anos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Isabela e hoje nós vamos estudar os tecidos do corpo humano, em específico o tecido epitelial. Vamos lá? Nas aulas anteriores, vocês viram com a professora Manuela e com o professor Clayton sobre o estudo da célula. Nós vimos que a célula é a menor unidade que forma o corpo de um ser vivo e que os seres humanos possuem trilhões de células no seu corpo. Essas células, elas vão se unir e formar os tecidos. Os tecidos, então, eles são formados por conjuntos de células iguais ou diferentes que vão ter uma função específica. Por exemplo, uma célula muscular, ao se juntar com outras células musculares, vai formar o tecido muscular. Esse tecido, ele vai se unir para formar vários órgãos do nosso corpo. Eu coloquei como exemplo a bexiga, que é um órgão formado pelo tecido muscular. A bexiga é um órgão que faz parte do sistema urinário ou sistema excretor. O conjunto de sistemas é o que forma o nosso organismo, por exemplo, sistema urinário, sistema circulatório, sistema respiratório, entre outros. A base para a formação de todos esses sistemas são as nossas células, que vão se unir e formar os tecidos. O estudo dos tecidos é chamado histologia. O nosso corpo é formado por 4 tipos de tecidos: o tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso e o tecido conjuntivo. Hoje nós vamos estudar apenas o tecido epitelial e nas próximas aulas a professora Manuela e o professor Clayton vão falar sobre os outros tipos de tecidos. O tecido epitelial é formado por células que se sobrepõem, ou seja, que se encaixam umas nas outras, e essas células são chamadas de justapostas. A principal função do tecido epitelial é o revestimento do nosso corpo, que cria uma barreira protetora contra a entrada de micro-organismos, como, por exemplo, a nossa pele, que é formada por tecido epitelial e ela age como uma proteção contra a entrada de agentes externos no nosso corpo. Além disso, o tecido epitelial é responsável pela liberação de substâncias, que a gente vai falar já já. Além disso, ele também está relacionado com o sentido do tato, que está presente na nossa pele. É um tecido que não apresenta vasos sanguíneos, ou seja, é chamado de avascular. Alguns exemplos de estruturas formadas por tecido epitelial são a nossa pele, que eu já falei, e as membranas que revestem o nosso estômago e outros órgãos internos. De acordo com a sua função, o tecido epitelial pode ser classificado em 2 tipos: tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. A gente vai falar sobre os dois agora. O tecido epitelial de revestimento, como o próprio nome já diz, tem a função de revestir a superfície externa e interna dos órgãos do nosso corpo. Quando ele reveste a superfície externa, ele é chamado de serosa, como, por exemplo, o tecido epitelial que forma a nossa pele. Quando ele reveste a superfície interna, ele é chamado de mucosa, como, por exemplo, o tecido epitelial que reveste o nosso estômago, que reveste a cavidade da nossa boca, são exemplos de mucosas. De acordo com o formato das suas células, o tecido epitelial de revestimento pode ser classificado em 3 tipos principais: pavimentoso, cúbico e colunar. O pavimentoso é formado por células planas, o cúbico é formado por células do tipo cubo e o colunar é formado por células em formato alongado. Como vocês podem ver na imagem, a gente tem os 3 exemplos que eu acabei de citar. Tecido epitelial glandular. Esse tecido é formado pelas glândulas. Glândulas são conjuntos de células responsáveis pela produção de secreções, que podem ser utilizadas em outras partes do corpo ou eliminadas para fora do organismo. As glândulas, elas vão ser classificadas em 3 tipos, de acordo com o destino dessas secreções que eu falei: exócrinas, endócrinas e mistas. A gente vai falar sobre as 3 agora. As glândulas exócrinas, elas produzem substâncias que vão ser jogadas para fora do nosso corpo, por meio de um canal. Esse canal pode ser chamado de ducto. Então, glândula exócrina,
apresenta um canal que é responsável por jogar essa substância, essa secreção, para fora do nosso corpo. Como exemplo, a gente tem as glândulas sudoríparas, que produzem o suor, que sai para fora do nosso corpo pelos poros. As glândulas lacrimais, que produzem a lágrima, que a gente também vê saindo fora do nosso corpo. As glândulas salivares, que produzem a saliva, que ajuda no processo de digestão do alimento na boca. As glândulas mamárias, que são responsáveis pela produção do leite. E as glândulas sebáceas, que produzem o sebo natural que dá a hidratação e oleosidade para a nossa pele. Todas essas glândulas são exócrinas porque elas liberam secreções para fora do nosso corpo. Já as glândulas endócrinas, como o próprio nome diz, endo significa dentro. Ou seja, elas não possuem ductos ou canais, igual as outras que eu acabei de falar. E, além disso, elas produzem substâncias que são chamadas de hormônios e são lançados diretamente nos vasos sanguíneos. Então, a diferença da glândula endócrina para a exócrina é que a exócrina possuía ducto e essa não, e a exócrina liberava substâncias, secreções para fora do nosso corpo e a endócrina não. A endócrina produz hormônios que são liberados na nossa corrente sanguínea. Alguns exemplos são as glândulas da tireoide, os testículos, que são responsáveis pela produção do hormônio testosterona, os ovários, que produzem os hormônios femininos, e a hipófise, que produz uma série de hormônios que atuam no nosso corpo todo. Além disso, essa imagem abaixo representa todas as glândulas que nós temos no nosso corpo e que são responsáveis por produzir hormônios que vão ser liberados na nossa corrente sanguínea. Já as glândulas mistas, elas vão possuir tanto regiões endócrinas quanto exócrinas ao mesmo tempo. Por exemplo, o pâncreas, que libera hormônios na corrente sanguínea, fazendo a função endócrina, e ao mesmo tempo ele libera suco pancreático no duodeno, fazendo a função exócrina. Recapitulando o que a gente aprendeu até agora, o tecido epitelial tem as funções de revestimento e proteção, liberação de substâncias, que são as secreções e os hormônios, e também faz parte do sentido do tato, que está presente na nossa pele. Ele pode ser de dois tipos, o tecido epitelial, de revestimento ou glandular. O tecido epitelial de revestimento pode ser formado por células do tipo pavimentosas, que são mais planas, cúbicas, que o próprio nome já diz, ou colunares, que são mais alongadas. Já o tecido epitelial glandular, ele é formado por glândulas, que podem ser exócrinas, que são aquelas que liberam secreções para fora do corpo, endócrinas, que produzem hormônios e liberam na corrente sanguínea, ou mistas, que realizam as duas funções, como é o caso do pâncreas. A nossa aula termina por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, com a professora Manuela ou com o professor Cleiton. Uma boa semana a todos, bons estudos e até a próxima!